Maria Callas quer cantar mais. As crianças têm uma programação para elas agora. Já podem se retirar. A tia Vitória está esperando por vocês. Preparou uma conversa bem bacana. Podem ir. Todas as crianças são bem-vindas. Se a criancinha ficar meio intimidada, vai a mamãe ou vai o papai. Que bom nós estarmos aqui. Queridos, próximo final de semana, continua o carnaval, que parece que o carnaval já começou, né, Gabi? Né, Flávio? Né, irmão? Carnaval já começou, graças a Deus. Né, eu brincando aqui com o Zeke, né, que eu vi umas imagens dele no Instagram, na brincadeira, né? Vi um monte de gente. Falei assim, por que você está falando isso? Porque eu fico monitorando as ovelhas, irmão. Mas o pastor tem que fazer isso mesmo. Eu falei, faço mesmo. Faço mesmo. Se quiser, não deixa lá no público lá do Instagram. Porque se tiver no público, se eu tiver acesso, eu vou ver. Na verdade, eu fico feliz de ver vocês sambando, dançando, felizes, curtindo a vida. Porque o Evangelho nos salvou para isso. Que medíocre seria um Evangelho que restringe, que fecha, que exclui, que retrai, que inibe. O Evangelho não é inibidor da vida, o Evangelho é promotor da vida. Graças a Deus. Como é que nós vamos fazer no próximo final de semana, que é carnaval? Nós não vamos ter o culto presencial. Não teremos o culto presencial. Teremos o culto online. O culto no YouTube. Às 18 horas, que é o horário do culto no YouTube. Você sabe disso. Nosso culto ele é transmitido no YouTube às 18 horas. Essa semana a gente vai preparar um culto abençoado. E eu queria dizer que a palavra que eu anunciei que pregaria hoje, vou pregar no próximo domingo. Porque hoje, por intuição, talvez por um movimento do Espírito, eu digo isso com muito cuidado, eu quero fazer uma outra construção com vocês. Uma construção mais testemunhal, mais narrativa. Eu quero rasgar o meu coração para vocês. Quero tentar aproximá-los da minha vocação. Eu sinto falta dessa proximidade, dessa percepção da igreja do que é a vocação pastoral, da história dessa igreja, da minha história. E aqui eu estou cercado de muitas testemunhas, de gente que me acompanhou nesses 31 anos de pastorado na Igreja Bethesda. O pastor Otacílio está ali. Quando eu cheguei, ele já era pastor. Imagino que se eu tenho 31, ele tem 32 anos. 33 anos. Então, assim, velho é ele, não eu. Somos, né, Otacílio? O Otacílio, inclusive, me libertou de Faraó. Cheguei na Bethesda, a primeira coordenação que eu tive, o primeiro supervisor que tive era a própria reencarnação do Faraó. Vou nem dizer o nome dele, que é quase sinônimo de chocolate. Quem segura ele hoje? E eu queria dividir com vocês isso. Então, no próximo domingo, nosso culto é que horas? 18 horas, no youtube.com/Igreja Bethesda Fortaleza. Pastor, eu estou por fora, como é que eu faço para receber essas informações? Você entra lá no Instagram, o nosso perfil no Instagram é @BethesdaFor. @BethesdaFor. Você entra lá, ali você tem no perfil da igreja o Linktree, que te dá acesso a uma apresentação de alguns valores, um texto que eu escrevi, tem áudios, tem listas, tem uma série de informações, e tem um link para você entrar no grupo de WhatsApp da Igreja Bethesda. Esse grupo não é de conversa, ele é um canal de informação. Né? Então, inclusive a gente precisaria
ver como é que faria para migrar, né, de um perfil de grupo para um perfil de canal no WhatsApp. Acho que seria bem mais eficiente. Então, você acessa lá e você já entra no grupo e recebe os banners, as notícias, textos. Às vezes, os pastores citam aqui livros. O pastor Johnny citou um ou dois livros recentemente. Ele foi lá e colocou os links para você saber qual é o livro, se você quisesse ler. Então, faça isso. Lá pelo perfil do Instagram, você acessa o grupo e tem mais informações. Eu quero fazer esse caminho com vocês, vou cuidar com o tempo, e a palavra que eu faria hoje, que seria a terceira e última da conversa sobre oração, que nós iniciamos no início do ano, o tema seria orar. Obrigado, Flávio. É porque eu vou fazer ao final. Obrigado. Orar é não abrir mão de uma vida mais leve, de ser mais leve, de viver mais leve. Vai ser a última conversa que a gente vai ter sobre oração. Vou recuperar alguns conceitos que foram trabalhados e desaguar nessa última percepção ali no Salmo 1. Mas hoje eu queria que você me acompanhasse num texto que é o texto que me ensina muito até hoje, do qual eu bebo para pensar a minha vocação, o chamado de Deus na minha vida para o exercício pastoral, e que é Atos, capítulo 20. É um texto do apóstolo Paulo, capítulo 20 de Atos, o versículo é o versículo 24, mas eu leio o 23 também. Atos capítulo 20, versículo 23 ao 24. Vocês não vão contar com a ajuda do telão hoje. O texto serei eu. Diz assim: só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo está se despedindo da igreja em Éfeso, das várias igrejas de Éfeso, em torno de Éfeso, e as suas lideranças, são os presbíteros que estão ali. E ele começa dizendo: eu sei, vocês estão aflitos por causa do meu caminho, por causa das escolhas que eu estou fazendo. São escolhas incertas, imprevisíveis, são escolhas cujo fim é a cruz. Eu sei disso. Aí ele faz uma afirmação, que é a afirmação da sua vocação. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que Jesus Cristo, que o Senhor Jesus me confiou. Qual? De testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, que esse tempo de partilha, ele seja abençoador para a nossa comunidade, para cada pessoa aqui. Eu quero apresentar o meu coração, contar um pouco da minha história, num esforço de aproximação pastoral e de inspirar homens, mulheres, jovens na sua caminhada, à medida que a Tua palavra for movida, articulada pelo sopro sagrado da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala vocação, chamado, a nossa herança nos dá sempre a sensação de algo unilateral, de cima para baixo. Deus vem e diz: ó, você é chamado. Para o outro diz: você não é chamado. E, na verdade, essa é uma visão muito marcada de heroísmo, né? O vocacionado é um herói sacrificado, que queria ficar de boa, mas aí Deus falou: não, você não vai ficar de boa, não. Você vai ter que botar essa capa e sair por aí salvando as pessoas, mesmo que você não goste. E, na verdade, essa percepção ela não é boa, e ela nem combina. Para o apóstolo Paulo, uma comunidade de pessoas
é uma comunidade de vocacionados. Cada um tem a sua vocação. E ele compara essa multiplicidade, essa diversidade de vocações, a diversidade do corpo. No corpo você tem cabeça, nariz, os membros que mais aparecem, e você tem membros até que são vexatórios, vergonhosos, que geralmente ficam escondidos, para você não passar vergonha. São membros da sua intimidade. Paulo fala isso. Membros inferiores. Quando Paulo fala membros inferiores, ele está falando da genitália, né? E que alguns consideram menos importante. Então, assim, a diversidade do corpo. Paulo tinha essa carnavalização da linguagem, essa linguagem também marcada pelo deboche, pelo riso, pelo jocoso, né? Então, todos nós temos vocação. Mas o que eu queria dizer, o que eu queria compartilhar com vocês, é a minha vocação para o trabalho pastoral, que especificamente é carregada de uma condição: o trabalho pastoral exclusivo, de dedicação exclusiva. Porque foi nessa ambiência que eu percebi o trabalho pastoral. Eu sou filho de pastor, de um medalhão da Assembleia de Deus, um dos maiores nomes, que hoje, nomes mais conhecidos, vamos dizer assim. Já escorreguei aqui na linguagem que a vida inteira eu ouvi dentro de casa, né? Um dos nomes mais conhecidos no mundo assembleiano, autor de dezenas de livros. Todo ano ele publica um livro em uma revista de escola dominical. Deve ter aí mais de 30 livros publicados, um pregador conhecidíssimo. Alguns conheceram ele aqui na Bethesda. É um orador que, para mim, até hoje, é de tirar o fôlego. Um grande orador. Ele é muito estiloso, né? Tem aquela oratória, né, toda delineada, assim, meio Johnny, assim, sabe? Porque Deus, né? Ele tem essa... O Johnny conheceu, o pai do Johnny leu o livro dele dentro de casa, O Pregador Eficaz. Eu fui criado nesse ambiente. Meus dois avós eram pastores, já falecidos. O pai do meu pai, o pai da minha mãe. O meu bisavô, né, o avô da minha mãe, também foi pastor, Camilo Peclá, ali no norte do Espírito Santo e sul do Rio de Janeiro. Meu avô peregrinou e fez missão pelo interior de Santa Catarina. Eu cresci ouvindo histórias assim fantásticas, eu adorava as histórias que eu ouvia. E foi nesse ambiente que a minha vocação nasceu. Né? A Beth dizia, hoje, esse dia a gente estava caminhando depois da corridinha para o carro, ela dizia, eu desde pequeno eu dizia que queria ser veterinária. Aí eu brinquei, toda criança quer ser veterinária. Aí pensei, não, menos eu. Eu desde menino só dizia que queria ser pastor, que ia ser pastor. E cresci sob essa projeção. Eu diria que eu não tive chance de amar outra coisa. Mas também porque a vocação dentro da minha casa, ela era muito acesa. Ela era uma vocação fervorosa, entre línguas estranhas, joelho dobrado, muito choro, muita verdade. Não era uma coisa política, de articulação, de aproveitar a oportunidade, não tinha oportunismo, tinha esse apelo do divino. Eu cresci ouvindo meu pai contar que ele queria fugir do ministério, era maestro de um coral de orquestra, queria ser músico, era um profissional, trabalhava numa empresa e na igreja era músico, e aí ele estava no culto e um pregador, J.P. Colenda, um alemão que não falava a língua portuguesa, botou a mão na cabeça dele, segundo ele, falou palavras que foram compreendidas em língua portuguesa: eu te chamo e você não pode fugir, blá, 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 blá. Então, assim, eu cresci nesse ambiente, olhava para o meu pai com os olhos que as pessoas olhavam. Uma admiração absurda, né? E aquilo construiu a minha vocação. Mas eu queria dizer que essa vocação que me constituiu era uma vocação muito dividida, muito conflituosa, muito ambígua. Porque eu, na minha adolescência, não acreditava em Deus em vários momentos.
É uma crise muito típica do adolescente, que se pergunta por fundamentos e descobre que alguns fundamentos não existem. Eu não acreditava em Deus, mas na igreja meu coração queimava por Deus. Então, eu era um frequentador do altar, dos apelos, com muitas lágrimas, né? E a minha vocação, eu dizia, eu tenho liderança, eu quero ser pastor, mas dizia, não, eu não quero ser esse pastor. Eu creio em Deus, mas esse Deus eu não creio. Eu quero ser pastor, mas não dessa igreja. Outra, existe outra, que outra seria? Que outro evangelho, que outra teologia, que outra fé, que outro Deus? Não, eu sou ateu. Não, eu tenho fé. E era esse movimento, esse pêndulo, né? Pendulando de um lado para o outro. Então, a minha formação vocacional foi muito aflita, muito sofrida. No seminário, eu já contei aqui, talvez, eu tive crise de fé. Gente, não foi crisezinha, foi crisezona. E eu ali no meio do seminário pensando, eu estou no seminário teológico, a igreja e o meu pai me mandaram para cá. Estão esperando que eu volte para pregar e eu simplesmente deixei de acreditar em Deus. Eu não consigo acreditar em Deus. Para mim deixou de fazer sentido. Eu tinha febre emocional. Eu fiquei deprimido dentro do seminário. Eu não sei o que veio primeiro, se foi a depressão ou se foi a crise de fé. Mas veio tudo junto, ali. E eu tinha essa crise, e ao mesmo tempo eu tinha experiências místicas e muito fortes, né? Que eu aprendi, eu aceitei chamá-las, nomeá-las de voz de Deus. De cara no chão, chorando, um choro ardido, sofrido. E eu entender, e eram os meus pensamentos, claro, mas eu entendia que era a voz de Deus dizendo, ó, é para isso que eu te chamei. Eu quero usar a tua crise. Eu quero usar a tua aflição. Quero usar as tuas perguntas, as tuas dúvidas. Não abra mão de nenhuma das suas dúvidas, porque é com as suas dúvidas que eu vou abençoar muitas pessoas. Eu ouvia isso no meu coração. E segui esse caminho. Fui expulso do seminário. Olha só a vocação do vaso. Fui expulso do seminário porque questionava, porque tumultuava muitas vezes. Tumultuava mesmo. Eu não era muito fácil, não. Perturbava os professores, né, e o diretor da escola. Mas depois deixei de perturbar, fiquei só na minha crise de depressão e fui expulso assim mesmo. Mesmo dizendo que não voltaria. Voltei para casa, decidido a não fazer teologia. Fiz vestibular para psicologia. Na psicologia eu já entrei em crise com a psicologia. Ela era uma psicologia positiva, comportamentalista, muito ratinho, muito laboratório. E eu já de cara me apaixonei pela psicanálise, bati de frente. E aí alguém sugeriu, né, para mim, talvez você queira a filosofia da psicologia, não. E aí eu decidi não fazer a psicologia. Retomei o seminário para ver se eu concluía o seminário numa escola batista e descobri que os batistas são piores do que os assembleanos e muito duros, dogmáticos, rigorosíssimos. E eu já também bati de frente e alguém, será que você quer fazer teologia aqui mesmo? Antes de me expulsarem, né? E eu mesmo me expulsei de lá, saí do seminário e decidi que ia construir a minha teologia de maneira autodidática e a partir da filosofia. Foi o que eu fiz, né? Eu fui convidado pelo pastor Ricardo e na época pelo pastor Adair para vir a Fortaleza, começar a minha caminhada pastoral. Aceitei de pronto, o projeto era ir para Curitiba, plantar uma igreja. Era o meu sonho de vida, formar uma igreja a partir do zero, uma outra igreja, né? Aí descobri que não existe zero, que as pessoas já vêm com 115% já formado, deformado, né? Cada um tem a sua história. E bem formado, né? Todo tipo de coisa. Todos nós somos bem formados e mal formados. Depende do ponto de vista de quem olha para você, né? E eu vim para Fortaleza.
aceitei o convite. Aqui, imediatamente, ingressei na filosofia, comecei a estudar filosofia. Com 4 anos, pastoreando uma igreja no bairro Prefeito José Walter. O João e a Ana conheceram a igreja Bethesda do Prefeito José Walter, não sei se na minha época, pastoreando, mas era uma igreja, o Tacílio foi meu supervisor, depois que Deus me libertou do faraó. E a gente... Foi uma igreja, era lindo, né? A Bethesda do Prefeito José Walter, a Bethesda da cidade de 2000, fervendo, crescendo. A gente trocava, um domingo por mês, ele ia lá pregar na minha igreja e eu vinha pregar na igreja dele. E a gente saía para comer pizza, né? Depois. E daqui eu fui para Curitiba, comecei uma igreja do zero no sentido de que não tinha ninguém lá. E descobri que no caso do curitibano é menos 40, não é 0, é menos 40, porque para você conseguir, os primeiros membros da igreja eram catarinenses, paulistas, cariocas, gaúchos, os curitibanos mesmo só vieram bem depois. Foi muito difícil, tempo de muita aflição. Pastor Márcio, à época, um jovem apenas músico, e me acompanhou para a caminhada, para a formação da igreja. Também se constituiu pastor, e tem a história dele. E 6 anos com a Bethesda formada, eu fui para São Paulo, comecei uma outra igreja. Essa outra igreja, ela se formou lá na Zona Leste de São Paulo, ela existe até hoje, não é mais uma igreja Bethesda. E depois de 4 anos em São Paulo, vim para cá, passei 2 anos presidindo a igreja Bethesda do Ceará, né? Vim aqui... A minha cadeira era um barril de pólvora e o... Como é que chama o bichinho? O pavio estava já no finzinho. Eu sentei e ela explodiu. Foi uma história difícil, dura, duríssima. 2 anos aqui, voltei para São Paulo, passei mais 4 anos. E, há 11 anos, eu retornei para Fortaleza por escolha minha. Retornei para não sair mais. Né? Retornei para construir a história da minha família aqui. Foi a minha escolha apenas. Tentei construir essa escolha à época e vim para Fortaleza. Mas eu queria dizer algumas coisas a respeito disso. Eu disse que a minha vocação era uma vocação cheia de conflito, e foi. E é. Quero, mas não quero. Vou, mas será que? Será que posso? Devo? Foi assim que a minha vocação se constituiu. Mas ela também se constituiu a partir de uma imagem, que era uma imagem única, não havia outra, de um pastor em tempo integral. À época, até alguns questionavam se é possível alguém ser bivocacionado, né? Ser pastor e ter uma vida profissional. E fazia muito sentido, porque, afinal de contas, um pastor de dedicação exclusiva, ele é alguém que pode muito mais, né? Que pode ser encontrado a qualquer momento, que pode ser acessado a qualquer instante, que pode assumir necessidades da denominação, como foi comigo. Então, eu vim para Fortaleza, fui para Curitiba, fui para São Paulo, voltei para Fortaleza, voltei para São Paulo, vim para Fortaleza. Esse movimento todo só foi possível porque eu era um pastor de dedicação exclusiva. Né? A minha dedicação não era para mim, era para a igreja. Então, aonde a igreja precisasse de mim, por contrato, por acordo, eu deveria estar disponível, não podia ficar negociando. O que um pastor que trabalha secularmente, hoje, por exemplo, e isso aconteceu, né? Assim que eu passei no concurso, alguém sugeriu para mim uma mudança, e eu disse, não posso, não quero, não vou, e permaneci aqui em Fortaleza, porque não faz sentido, né? Você está trabalhando, como é que você vai abrir mão disso? Então, a paixão era essa, e era isso que ardia no meu coração, esse era o sacrifício que eu deveria assumir para viver a vocação. Então, o que é vocação? Uma sugestão do que é vocação, que eu espero que sirva para você. É aquilo que você não pode não fazer. Que você pode até não fazer,
mas você vai ser menos, vai faltar. Vai faltar vício, vai faltar graça, vai faltar gosto, vai faltar sonho, vai faltar desejo. A vocação, ela tem essa força, ela é constituída historicamente, e eu penso que Deus dança entre nós, na história de cada um de nós, né? Potencializando, fomentando aquilo que a nossa história oferece. Eu, filho, neto e bisneto de pastor, fui carregado por essa proposta, por esse sonho de ser pastor. Mas era um sacrifício, porque era abrir mão da carreira que meus amigos. Quando eu disse na escola, no colégio, 18 anos de idade, que eu não ia fazer o vestibular, que eu tinha optado por ir para o seminário no ano seguinte, foi um escândalo na sala de aula, porque eu era um bom aluno. Então, o diretor, professor de história, professor de redação, me chamaram, né, para uma conversa, e o professor, o diretor da escola era o Colégio La Salle, era um irmão, né, salesiano, espanhol. Ele, como assim? Você não vai? Eu falei, eu vou para o seminário. Aí, você também não foi? Aí ele, mas é bom você pensar. Eles queriam me convencer de fazer o vestibular, eu não fiz. Então, havia um sacrifício, essa sensação de poder estar tomando uma decisão ruim, né? De abrir mão dos sonhos da minha geração, todo mundo. Um ia para a psicologia, outro para a engenharia, outro para a medicina, outro para a administração, e eu ia para o seminário. Aí um colega perguntou, você não gosta de mulher? Eu falei, cara, gosto de sexo, gosto de mulher, mas pastor pode fazer sexo numa boa, fica tranquilo. Me lembro dessa resposta que eu dei para eles. Mas foi esse movimento. Quando, já próximo de me casar com a Beth, a gente também viveu essa crise, né? Algumas vezes. Eu falei, Beth, no momento decisivo do nosso relacionamento, eu falei, isso aqui vai ser a minha vida. Porque eu tenho vocação, sou chamado por Deus. O que você acha? O que você quer? E eu sei o quanto que ela sacrificou também. Talvez o sacrifício até maior do que o meu. Talvez não, um sacrifício maior do que o meu, porque ela, de alguma forma, emprestou a história dela também para a minha história. E eu construí a minha história aí, como um pastor de dedicação exclusiva. Só que qual foi o problema? Que eu hoje percebo. É que tem um cálculo que eu não fiz, o cálculo do sacrifício. Eu não fiz esse cálculo. Se eu tivesse feito, talvez a decisão fosse diferente. Nem quero perder meu tempo pensando se eu tivesse feito diferente, como seria. Porque essa é a pergunta mais estúpida e a crise mais desnecessária que um ser humano pode ter. Mas esse fantasma, essa sombra sempre esteve aqui, né? Às vezes quando eu olho assim, vejo a sombra de novo aqui. Ela está por aqui, né? Você não fez a conta, macho. Se eu tivesse feito a conta. Qual é a conta? É que o cálculo da dedicação exclusiva de um pastor é muito desproporcional, é muito deficitário. Porque o pastor que oferece a sua vida como dedicação exclusiva, ele está dando à igreja a estabilidade que ela precisa. A igreja precisa dessa estabilidade. Alguém que está ali, com quem se pode contar. Alguém que dá a cara a tapa. Alguém que assume a responsabilidade. Alguém que vai mesmo quando ninguém vai. Então o cara falta no culto, mas ele sabe que o pastor não vai faltar, né? E se ele for e o pastor não aparecer, isso nunca aconteceu comigo, mas se ele for e o pastor não aparecer, é inadmissível. Então o pastor em tempo integral é um pastor que oferta à igreja a estabilidade institucional que ela precisa. Mas qual é o cálculo? É que isso que o pastor oferece para dar estabilidade à igreja, a igreja não oferece ao pastor. É muito desproporcional. Porque as pessoas, elas, quando chegam, vêm com muitas expectativas, querem se certificar de que o pastor é alguém que tem condição, que a igreja está bem organizada, que as coisas estão caminhando bem, que a palavra é boa, que o culto é bom, que está tudo funcionando. Benção, mas no dia que ela resolver ir embora, ela nem dá tchau. Né? Nem dá tchau. Aí eu fico sabendo, fulano está na outra igreja. Então, a estabilidade que o pastor oferta
ele não tem. Também a questão financeira, né? Porque um pastor, isso virou polêmica agora há pouco tempo, ele não recebe salário. O pastor não tem relação de trabalho, de emprego com a igreja. A relação é de prebenda. É uma expressão que a Receita Federal arranjou para poder acomodar os pastores na questão fiscal. Por quê? O pastor não recebe salário, ele recebe uma prebenda. Prebenda é sinônimo de esmola. Prebenda é esmola, ou seja, é um dinheiro, é uma ajuda que o pastor, está aqui o meu contador, sabe melhor do que eu. É uma ajuda que o pastor recebe para as despesas, para ele dispor do tempo dele, para sustentar a família, pagar as despesas, casa, plano de saúde, né? As despesas do pastor. O problema é que o pastor oferta a demanda, ele é um profissional, por mais que juridicamente não seja, ele tem uma relação de trabalho, sim, óbvia, mas ela não existe aqui no Brasil. E o problema é que as pessoas não têm essa relação em contrapartida, né? A pessoa dá o dízimo se ela quiser. Se ela não quiser, ela não dá o dízimo. Ela dá a oferta se ela quiser. Se ela apertou, não quer saber se... Eu passei por isso muitas vezes. Final do ano, lá em casa era uma aflição, final do ano. Porque o pessoal sumia da igreja e sumia com dinheiro também. E o pastor, que tem família, tinha que se virar para ter o Natal. O Márcio está aqui, passou por isso, o Otacílio está aqui, passa por isso, passou por isso, sabe do que eu estou falando. Essa relação de ter que esperar pelo domingo para ver se segunda-feira eu consigo pagar a conta. Algumas vezes, na minha caminhada pastoral, né, eu cheguei a essa situação de, eu e a Beth, insolvência. A partir daqui, se acontecer isso aqui, tchau. E aí eu escrevi uma carta para a gestão nacional, o pastor Ricardo na época, e Jerusa e outras pessoas, seguinte, estou com tantos meses de aluguel atrasado, tantos meses de condomínio atrasado, se a carta de despejo chegar aqui, eu vou deixar a carta aí e vou embora. Eu vou fazer qualquer coisa, vou ser vendedor. E é uma crise terrível. Você chegar aos 50 anos, você não ter uma casa própria, você não ter previdência, e você não está conseguindo dar à sua família o mínimo de estabilidade. Eu estou falando aqui para vocês uma coisa que eu acho que é importante vocês saberem que aconteceu. Foi essa a razão para eu fazer um concurso público e dar aula para crianças. Gente, se eu tivesse que escolher entre fazer isso ou não, entre acordar 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, para 7 horas da manhã, 7 em ponto, está na frente da sala, cuidando dessa molecada. Meu amigo, você não sabe o que é um 6º ano. Ali não serve luz. Felipe sabe, ele já foi um desses. Você não sabe o que aquela molecada, como aquela molecada é criativa, né? Aqui tem vários professores aqui, né? Vários professores. E é claro que eu não faria essa escolha. Eu termino a semana exausto, sem perna, sem braço, sem nada, não é? É difícil, mas eu fiz essa escolha por quê? Porque aos 52 anos, eu não tinha previdência. Hoje eu descubro, né, que se tudo der certo, eu vou trabalhar até os 75 anos de idade. Ana Paula, faça isso não. Olha lá, Beth, Ana Paula rindo de mim. A Beth está atribulada que eu estou abrindo a minha vida para vocês. 75 anos de idade. Eu não sei como é que vai ser isso. Não sei. Porque, meu amigo, não é fácil. Mas há de se dar um jeito. Talvez antes eu reduza a carga horária, vá para a gestão, né? Mega Sena, gente, é o sonho, né? Eu participei do bolão agora, mas não rolou. Se saísse o bolão...
fiz essa escolha para dar um mínimo de estabilidade. Até porque também a Bethesda, e essa minha vocação e a história da Bethesda se coincidem, Bethesda é uma igreja de ruptura. Aliás, a maioria das pessoas que estão aqui por causa dessas rupturas. Porque não querem saber de uma igreja que é espetaculosa, que se confunde com autoajuda, o pastor parece um coaching. Se você quer um pastor coaching, está na igreja errada, brother. Aqui o pastor incomoda, é uma outra vibe, é outra brincadeira. Nós optamos por uma série de coisas. A Bethesda vem fazendo essa história. A primeira grande ruptura da Bethesda foi que a gente falou assim: a lógica evangélica é ruim, está ruim, já deu o que tinha para dar. É uma lógica que colapsou. Pecado original, Deus no controle de tudo, oração peticionária. Isso aqui não bate com a realidade, não bate com a vida. A gente está condenado a viver uma grande ilusão, suspensos numa bolha de irrealidade. A gente falou, vamos furar a bolha. Ah, meu amigo, quando furou a bolha, foi crente chiando para tudo quanto é lado. Então, a gente tem proposto um evangelho da coragem existencial, da verdade. A segunda ruptura que a gente teve, e tão decisiva quanto, foi a questão de gênero e a questão de sexualidade. A gente afirmou, a Bethesda não é uma igreja de machos brancos. Bethesda é uma igreja de todos, todas e todes. E nós nos dizemos uma igreja afirmativa. O que é uma igreja afirmativa? É uma igreja que LGBTQIA+, QIA+, QIA+, meus filhos vivem me corrigindo, LGBTQIA+. E tem outras letrinhas aí, né? Mais um bocado aí. Não são pessoas que a gente acolhe por compaixão. Nós afirmamos como dignas, tão dignas, pois não? Não acolhe por piedade, a gente acolhe por consciência da verdade, por integridade. Não faz o menor sentido, né, entender que alguém, por sua sexualidade, por sua orientação sexual, ser menos ou mais. Nós somos uma igreja afirmativa. Aqui na Bethesda, você que é gay, que é homossexual, que é lésbica, que é travesti, que é transexual, você pode tanto quanto qualquer um de nós. Pode igualmente. E foi uma ruptura. Os LGBT sabem do que eu estou falando, né? Quando a gente se coloca ao lado deles, a gente sofre um pouco, bem pouco, mas um pouco, do preconceito, da discriminação, da violência que eles sofrem. Uma igreja antirracista, uma igreja que teve coragem de romper com a manada no último governo brasileiro, que disse: nós não aceitamos discurso misógino, discurso racista, discurso contra a democracia, nós não aceitamos. Então, tudo isso trouxe muitas perdas, mas eu diria trouxe o maior ganho que eu podia ter na minha vida. Eu gosto muito da vida que eu tenho hoje. E pela primeira vez a minha vocação deixou de ser uma aflição para se tornar uma coisa boa. Eu vou dizer para vocês, eu amo vir para cá domingo de manhã, compartilhar a palavra, amo. Poesia, com música, com tudo, com liberdade. Não devo nada para ninguém. Todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. É maravilhoso fazer parte de uma comunidade que eu não tenho vergonha, que eu não tenho que ficar explicando, justificando. Que eu digo, nós somos uma igreja da liberdade, da verdade, uma igreja libertadora. Isso é maravilhoso, não poderia ser melhor. Mas o que eu pretendia com esse meu discurso é aproximar vocês da nossa vocação. Ela é uma vocação bonita, ainda hoje difícil. Depois que eu me tornei professor, comecei a receber também e não ter mais dedicação exclusiva. Eu segui recebendo o salário da igreja, um salário que há 10 anos não sofreu nenhum tipo de reajuste.
Recentemente eu fiz uma pequena redução no meu salário para acomodação das finanças da igreja. A igreja hoje, ela ainda me assalaria. Eu ainda devo à igreja essa relação, tenho essa relação com a igreja, que é fundamental, inclusive, para eu ter o mínimo de perspectiva, né, até de investir numa previdência, que é o que eu tenho feito, além da previdência pública, que vai me dar o teto do INSS, eu estou tentando complementar. Daria, né? Eu não vou ter esse teto nunca, porque aos 75 anos, se eu conseguir metade de quem contribuiu 40 anos, quem me ajudou a fazer o cálculo do desespero foi o João, depois vocês tirem as dúvidas com ele. É desesperador a situação do servo de Deus. Mas não vou passar fome. Não vou passar fome. Eu tenho consciência que aos 70 anos, a minha capacidade de oferecer diminui muito. Mas hoje, eu queria que vocês soubessem disso. Eu recebo um salário com uma redução de 15% ou 20% do salário. E a igreja também é responsável pela minha moradia e pelo plano de saúde. Seria. Nos últimos meses, eu assumi algumas contas. Vou dizer uma coisa aqui que minha mulher não sabe, vai saber agora, ela vai ficar muito brava comigo, mas vai saber agora. Para a gente equipar isso daqui, eu fiz 2 empréstimos consignados. Porque o Flávio me garantiu que a gente ia vender o som da igreja. O Flávio tinha que estar aqui para ouvir isso, meu. Está lá fora, gazeando a palavra. O Flávio me garantiu que eu vinha vender os instrumentos, e a gente não vendeu, foi nada. E eu estou pagando essa conta, mas estou feliz. Uma hora a gente vai conseguir vender e vai resolver essa situação. Para vocês verem o tamanho da implicação que eu tenho com essa igreja. Eu amo essa igreja. Hoje a minha vocação é assim. Alguém falou esse dia, você não dura mais que 2 anos pastoreando. Eu falei, não. Eu não tenho pretensão de abrir mão do pastorado. Não tenho pretensão. Só se exigirem de mim o que eu não vou dar. O que eu não quero mais dar. Eu gosto do que estou fazendo. E se a gente conseguir ser essa comunidade aqui, meu amigo, vou para lá do 75 com vocês. Se Deus quiser. Né? Eu tenho essa... É claro que isso pode sofrer mudanças. É claro que o meu papel na igreja eu posso deixar de ser o pastor titular para ser um pastor auxiliar. Pode acontecer em algum momento, né? Mas não me vejo sem essa vivência, sem esse acontecimento que se chama Bethesda. Eu tenho muito orgulho de ser pastor da igreja Bethesda, a igreja protagonista de uma reviravolta. Mas aí ela pode acabar, né? Porque não é fácil, as pessoas criticam, questionam. Se ela acabar, eu terei cumprido a minha missão e a minha vida terá sido preciosa. O resto não me interessa, né? Vai fazer falta em todos os aspectos, inclusive para a minha vida financeira, mas eu estou com a vida encaminhada, garantida. Fome, digo de novo. Se eu passar, Ana Paula vai passar também, o Valmir também. Só quero chamar de Tomás, mas não é Tomás. Madison. O Madison também. Então, é isso aí, né? Vocação é aquilo que eu preciso fazer para dar valor à minha vida, para que ela tenha valor. Essa é a minha história e eu espero que ela tenha inspirado a sua, de toda a igreja Bethesda aqui. Vamos pela estrada fora, né, Márcio? Vamos pela estrada fora, tem pedra, tem flor no caminho, coisas boas, coisas ruins, mas a nossa vida terá valido a pena se nós cumprirmos essa vocação que Jesus nos deu. Amém, queridos? Amém. Amém. Obrigado, queridos, obrigado.
Nós vamos servir a Deus com os nossos dízimos e ofertas. O pastor Márcio vai nos conduzir aí. O Piero que está conduzindo o louvor hoje, né? O maestro Márcio, mas quem está conduzindo o louvor hoje é o Piero. Nós vamos servir a Deus com os dízimos e ofertas. Vocês perceberam que nós temos um gasofilácio. O que é gasofilácio? Gente, gasofilácio é melhor do que genuflexório. Neto, o que é genuflexório? Onde dobra o joelho. Geno é flexão, não, flexório, joelho flexionado. Genuflexa, né? Com a alma genuflexa. Não tem genuflexório, mas tem gasofilácio. Estamos mais próximos do presbiterianismo agora. Temos gasofilácio, que é o local das ofertas. Algumas pessoas trazem a oferta em espécie, como queira, e lá na entrada do templo já está o gasofilácio que foi feito pelo Josué, para você pegar o envelope, colocar o seu dinheiro e fazer a sua oferta. A maioria tem optado por fazer isso de maneira digital, e nós temos os dados aqui, né, de Pix da igreja. Nós estamos precisando muito da sua ajuda, porque nós estamos administrando um déficit. Temos essa semana salários dos zelador, vigia, aluguel desse espaço, algumas outras contas. Tem uma conta ainda de energia elétrica do outro prédio que a gente precisa estar tentando resolver, inclusive judicialmente. Então eu preciso da sua ajuda, do seu empenho, viu? Fique do meu lado, não me deixe só. Não me deixe só. Obrigado. Vamos ofertar ao Senhor. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua presença, pela comunhão. O nosso dinheiro é para servir, é para abençoar esse projeto, é para ventilar esse projeto, para oxigenar esse projeto. Eis aqui a nossa contribuição, as nossas ofertas, os nossos dízimos. Em nome de Jesus. Amém. Não pode, Clara? Vem com ele mesmo. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci. O que escolher? Viver ou reclamar insistente? O hoje é um novo presente. Vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha. Vamos cantar junto? Agradeço. O que fazer? O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Pensei, não mereci. O que escolher? Viver ou reclamar insistente? O hoje é um novo presente. Vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Leve sua voz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha. Aleluia, Deus. Pela mesa o partir do pão, a comunhão. Agradeço, agradeço.
fez. Eu agradeço Pelo sol estrelado que nos traz paz. Agradeço. Pelo amor que se estende pra fazer o bem. Eu agradeço E por todo o bem que o Senhor faz. Só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço, agradeço. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, Pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço, agradeço. Que a graça de Jesus Cristo e o amor incondicional do Pai, as consolações do Espírito Santo, possam ser provados por cada um de nós no decorrer dessa semana. Aquele que acredita diz amém. Amém. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Domingo que vem o nosso culto no YouTube às 18 horas. Agradeço.